início, inshallah ta'ala, a mais uma aula sobre a crença. Depois de louvar a Allah subhanahu wa ta'ala e rogar a paz e a bênção de Allah subhanahu wa ta'ala ao seu mensageiro Muhammad e a todos os mensageiros enviados antes dele, nós ouvimos muito sobre o assunto da crença e nas 2 semanas anteriores falamos, ou o Sheikh Ali Abduni falou muito sobre a crença nos anjos e a crença nos mensageiros. Citou um resumo sobre a crença nos anjos, qual é o conteúdo da crença nos anjos, tipo crer na existência deles, crer também nos nomes que foram mencionados, nomes específicos, também crer naquilo que nos foi mencionado na revelação ou no Alcorão, na palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, no que diz respeito às funções dos anjos. Depois foi citada a crença nos mensageiros, a crença em todos eles sem distinção, naqueles que foram mencionados com o nome, entre outros assuntos que se relacionam à crença nos mensageiros. Hoje vamos citar mais detalhes, vamos dizer, detalhes sobre os anjos. Vamos citar 10 textos que dizem respeito aos anjos, para a gente assimilar um pouco como se entende a crença. A gente pode falar da crença de uma forma resumida, né? E a gente pode também detalhar mais, de forma que devemos ter a plena convicção de que qualquer termo da crença e qualquer detalhe dessa crença, ela só pode estar baseada em revelação, porque é algo do invisível. Quando se diz para você, ou quando nós dizemos e confirmamos, declaramos, creio nos anjos, ninguém vê os anjos, ninguém sabe sobre os detalhes dessa criação de Deus Altíssimo seja. Então isso está baseado no quê? Na revelação. E a revelação, ou ela é algo citado no Alcorão Sagrado, ou é algo que o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, sallallahu alaihi wasallam, citou. Algo que ele mencionou que existe. Sim? Então, qual é a base da crença? É a revelação. Por exemplo, eu não posso chegar e dizer algo a mais do que existe no Alcorão, ou existe naquilo que é conhecido e reconhecido como ensinamento do mensageiro de Deus, alayhi salatu wassalam. Por quê? Porque é do invisível. Qual que é o termo que a gente tem que é o invisível em língua árabe? Al-Ghaib. Al-Ghaib. Por exemplo, no Alcorão a gente lê assim, faz parte das qualidades dos crentes, das pessoas que são tementes a Deus. Aí Deus Altíssimo seja diz assim: "Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun." Quem são as pessoas crentes e piedosas? Aqueles que creem no ghaib, que aí está traduzimos geralmente como invisível, incognoscível. Então o que é ghaib na língua árabe? Al-Ghaib é tudo aquilo que é ausente de ti. Tudo aquilo que é ausente de você. Você não tem acesso. Al-Ghaib. Então a crença é naquilo que é ausente. Mas só que Deus, através da revelação ao mensageiro, revelou que existe. Aí você crê. E se a pessoa nega algum ponto disso que é citado, que é mencionado, que é revelado, aí a pessoa ela é descrente. Então aí a primeira qualidade, creem naquilo que é invisível, que é ausente, porque foi mencionado na revelação sobre isso. Aí depois citou, e cumprem a oração, e daquilo que eles têm, daquilo que Deus concedeu a eles, eles gastam. Aí depois diz: وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِ e aqueles que creem naquilo que foi revelado a ti e naquilo que foi revelado antes de ti.
Aí depois citou outra qualidade também, que diz respeito à crença. Aí disse, e na última vida eles estão convictos. Ou seja, da última vida eles estão convictos. Eles têm a convicção da existência da vida eterna e tudo aquilo que abrange a crença na vida eterna, ressurreição, paraíso, inferno e etc. Então, assim, nesses dois versículos temos o resumo daquilo que a pessoa tem de crença e daquilo que a pessoa tem de ação. Cumpre a oração. Aí, na crença, crê em tudo aquilo que é invisível e Deus informou sobre a sua existência. Que surata que é essa, por favor? Essa é Surat al-Baqarah. Baqarah. Isso, Surat da Vaca, Sura número 2, versículo 3 e 4. Em diversos versículos depois, no meio do Alcorão, também é citado. Deus cita sobre a crença no Ghaib. Qual é a palavra em árabe então? Al-Ghaib. Al-Ghaib. Al-Ghaib é um substantivo. E aí o verbo é Ghab, ou seja, é ausente. Por exemplo, a gente fala, se o aluno, a gente faz a chamada dos alunos, presente ou ausente. Aí fulano fala, ó, fulano está Ghaib, ausente. Tá? Então a crença é no invisível. Deus não é visto com os olhos, mas sabemos de sua existência, conforme a revelação e conforme aquilo que está no sentimento e na natureza de cada indivíduo. Os anjos é invisível. A crença na vida após a morte e tudo aquilo que é citado que acontece com a pessoa depois de morrer, do tormento, do castigo, do conforto, que tem o paraíso, que tem o inferno, a vida tal e tal. Tudo isso é o que? Invisível. Tudo isso é ausente da pessoa. Se a pessoa vê, não é mais crença. Né? Não se fala, até mesmo na língua portuguesa, é impossível você falar eu creio e citar algo que você está vendo. Eu creio na existência de fulano. Mas fulano está na sua frente. Fulano é visível, é audível. Você sabe da sua presença. Então, isso é matéria de crença. Então, a gente falou vamos escolher quantos textos sobre os anjos? 10, tá bom? Então, para a gente assimilar, por exemplo, quando a gente ouve um texto desse, a gente deve assimilar e saber, olha, isso é matéria de crença, devemos crer. Porque é um versículo do Alcorão ou é um texto autêntico, um hadith autêntico do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E aí também assim a gente assimila também, aprende o que a gente aprende de lições ou de crença ou de ensinamento ou de ação no que diz respeito a isso que a gente ouviu, tá? Então a gente fala o que? Cremos. Se a gente é um versículo do Alcorão, é uma palavra do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cremos. E se for algo que requer a realização de alguma coisa ou o abandono de alguma coisa, a gente fala cremos e obedecemos, né? Por exemplo, Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Deus cita sobre a ressurreição. Diz assim o que os idólatras naquela época alegavam, e muitas pessoas hoje alegam também o mesmo. Eles diziam assim: se nós formos enterrados na terra, iremos ser ressuscitados depois disso? Aí vem a resposta de Deus Altíssimo seja. Tipo, a gente vai ter uma nova vida depois disso? Vai ter ressurreição? Aí Deus diz assim: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ. Diga, irá vos fazer experimentar a morte o anjo da morte. Malaku al-maut. Malak, anjo. E a gente tem a crença bil malaika. Malaika, anjos. O plural. Qual que é o singular? Malak. Se fala malakul maut, anjo da morte. Então Deus citou que existe um anjo ao qual ele denominou malakul maut. Então, quem vai fazer vocês morrerem? Malakul maut. Aí depois disse alladhi wukkila bikum.
o qual foi encarregado a ele que você faça experimentar a morte, ou seja, que Deus ordena isso. Então Deus nos informa que existe um anjo que chama o anjo da morte, ele é o designado, o encarregado de recolher a alma de cada um de nós, de cada ser humano, ou de cada ser vivo. E aí em outros versículos Deus cita que há anjos. Então vamos dizer, tem o anjo da morte e tem os anjos que o acompanham, aqueles que são os auxiliares, entre aspas, vamos dizer, do anjo da morte. Mas o anjo da morte é um só, né? Porque aqui disse Malakul Maut. Por exemplo, Deus Altíssimo seja em outro versículo diz: Alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum. Número 2, outra informação sobre anjos. Existem anjos que são designados para receberem e acolherem aqueles que estão a morrer. Aí Deus diz assim: diga, os anjos, aqueles a quem os anjos irão recebê-los puros, purificados. Ou seja, na hora da morte há pessoas que irão ser recebidas por anjos. E aí esses anjos irão dizer Salamun alaykum. O que é Salamun alaykum? Então, a paz esteja com vocês. Então os anjos vão dizer isso. Então Deus informa sobre isso, que tem pessoas, as pessoas crentes e íntegras nesse mundo irão experimentar a morte dessa forma. A gente roga a Deus que sejamos desses. Por exemplo, em outro versículo também Deus diz assim: تتنزل عليهم الملائكة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. Depois, quem quiser, a gente escreve os versículos, os números, tá bom? A senhora quer os números, né? É importante. Isso. Depois eu pego, eu não tenho aqui. Geralmente a gente não decora número e onde está. É muita coisa. Tá. Eu sou ajudante dele. Vale ajudante. Então, em outro verso também, olha, citados os anjos. Então a gente está citando tudo que é citado de anjos. Por exemplo, então para a gente saber, isso a gente assimila e crê. Mas ninguém chega e inventa, olha, tem um anjo que é assim, que o nome dele é tal, e é algo que a gente fica simulando e inventando. Não. Então, Deus diz assim, então, nesse outro verso que a gente citou: Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Então, Deus diz assim: aqueles que dizem Deus é o nosso Senhor, eles creem em Deus único, são monoteístas, e depois são retos, são pessoas íntegras. O que vai acontecer com essas pessoas? Os anjos vão descer sobre eles. Então isso é dito que isso é na hora da morte ou na hora da ressurreição. Ou seja, os anjos estarão com eles. E o que vai ser dito a eles? O que os anjos dizem? Dizem: não temam, nem se entristeçam. E tenham a boa notícia do paraíso. Não temam por aquilo que vem pela frente. E não se entristeçam por aquilo que vocês deixaram para trás, porque geralmente a pessoa nessa situação ela pensa no passado e pensa também no futuro. Qual será o meu futuro? Porque é uma incógnita. E assim por diante, outros textos do Alcorão que citam os anjos. Então cita Malakul Maut. O Sheikh Ali citou na semana passada ou retrasada sobre, por exemplo, o guardião do inferno que se chama Malik. Aí é um versículo do Alcorão também. A gente se transfere para textos que foram citados pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, textos autênticos que são da palavra do profeta alaihi salatu wassalam, que formam assim a nossa crença nos anjos. Por exemplo, o profeta alaihi salatu wassalam diz assim: "Farufi'a li al-bayt al-ma'mur, fasa'altu Jibril alaihi salam, faqal hadha al-bayt al-ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malak. إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم." Entenderam?
O profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim, Jibril, né? Ok. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim, subhanallah. Então me foi elevado al-Beit al-Ma'mur. Ele cita que existe uma casa que é al-Beit al-Ma'mur. Ele cita isso quando aconteceu com ele o milagre da ascensão aos céus. Já ouviram falar que tem al-Isra ou al-Mi'raj? A viagem noturna, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam, Deus concede a ele essa providência divina, esse milagre, ele viaja de Meca até Beit al-Maqdis, até Jerusalém. E de lá ele ascende aos céus. Aí tem aquele episódio onde ele encontra em cada céu um profeta. Tá. Quando ele chega no 7º céu, aí ele relata. Aí ele diz, então eu vi a casa que se chama Al-Beit al-Ma'mur. Ou seja, igual nesse mundo, na terra, tem a Kaaba, que é a casa sagrada aqui, para os humanos. No 7º céu tem a casa que é ponto de adoração dos anjos. E é habitada pelos anjos. Então ele diz, então me foi elevada, ou seja, me foi aberto, me foi dada a observação, me foi dada a condição de ver o Beit al-Ma'mur. Aí o que ele fala sobre essa casa, que é no 7º céu? Ele diz, Yadkhulu. Então eu perguntei para Jibril, né? Eu perguntei para Jibril, quem é que acompanhava o profeta, que a paz de Deus seja com ele? O anjo Gabriel. Aí ele perguntou para Jibril, o que é isso? Aí ele diz, Hada al-Beit al-Ma'mur. Essa é a casa al-Ma'mur, ou seja, que é habitada, né? Essa é a casa habitada. Nela reza 70.000 anjos. Está nessa casa a rezar a Deus 70.000 anjos. E esses 70.000 anjos, depois que saem, não retornam a ela. E todo dia tem outros 70.000 anjos. Entenderam? Então significa que o número de anjos é infinito. Onde esses anjos vão sair de lá? Então, vivem nos céus em adoração a Deus Altíssimo seja. Então, no geral, os anjos, eles são criaturas que Deus criou de luz e designou que eles estão em adoração a Ele. E tem aqueles que são designados para uma específica adoração. Tá. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam cita sobre a casa habitada no 7º céu. Entram todos os dias 70.000 anjos. Aí ele diz, لم يعودوا آخر ما عليهم إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم. Se esses 70.000 saem, eles não retornam mais ali. Então, é infinito e inimaginável quantos são os anjos. Sim. Assim como é também inimaginável como são os anjos, né? Por exemplo, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, também cita sobre a qualificação de um anjo, como é o anjo. Então ele disse, por exemplo, Udhina li an uhadditha an malakin min al-malaikati min hamalat al-arsh. Diz assim, me foi permitido. Quem diz isso? O profeta Muhammad, que a paz de Deus seja com ele. Me foi permitido falar sobre um dos anjos que carregam o trono de Deus. Existe o trono de Deus, que está acima do 7º céu e acima do paraíso. E esse trono é inimaginável e é carregado por anjos. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz assim, me foi permitido falar sobre um dos anjos que carregam o trono. Aí ele diz, entre a ponta de sua orelha e o seu ombro tem a distância de 700 anos. Tem a distância de 700 anos. O que é essa distância? É algo inimaginável. E também até é dito também na interpretação disso que esse número é para indicar que é algo incalculável. E se for calculável, quanto é que você vai calcular 700 anos? Imagina uma pessoa,
assim, assim, andando naquela época no que havia de mais rápido para andar. Por exemplo, montaria, cavalo, vai. Em 700 anos, quantos 1000 quilômetros ele atravessa? Sim? Então é algo incalculável. Então também sobre os anjos, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, por exemplo, diz sobre algumas ações dos anjos. Por exemplo, entre nós há anjos agora aqui. Anjos que participam com a gente e estão com a gente. Então, em tudo aquilo que é adoração a Deus, aquilo que é benéfico, aquilo que é confortável, os anjos estão presentes. E em algo que é detestável, que é moléstia, os anjos não estão. Por exemplo, no local de necessidades, no banheiro, na impureza, não há anjos. Por exemplo, até mesmo o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, quando proibiu que a pessoa, ao comer, ao se alimentar de alho, de cebola, não entre na mesquita. Para quê? Para não molestar os outros. Aí ele disse também, os anjos, eles se molestam, ou eles detestam aquilo que o ser humano também detesta. Tá? Por exemplo, das ações dos anjos, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. Os anjos se sucedem entre vós de dia e de noite, e eles se reúnem no horário da alvorada e no horário da tarde. Ou seja, a gente tem o horário da oração da alvorada, né? E tem o horário da oração do Asr, que é agora o fim da tarde. Então, a gente pode chamar isso de troca de guarda. Tipo, tem um grupo, eles se reúnem nesses dois horários. Tem um grupo que está de noite e outro grupo de dia. Aí, aí depois, aqueles que estavam entre vós, eles ascendem ao céu. Aí, Deus Altíssimo seja pergunta a eles. E aí, por respeito e por crença também, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz: Deus pergunta para eles, mas só que ele sabe mais que eles. Deus não está a perguntar para ficar sabendo, ele sabe, ele tem o pleno conhecimento, o absoluto conhecimento. Aí ele diz assim: como vocês deixaram os meus servos? Como estão os meus servos lá na terra? Então os anjos ascenderam ao céu. Deus pergunta para eles, mesmo sabendo, como uma forma de diálogo com os anjos: como vocês deixaram os meus servos? Aí os anjos falam sobre aqueles que estavam a rezar na alvorada e a rezar na oração da tarde. Vê a importância dessas duas orações. Aí os anjos dizem para Deus: Taraknahum wa hum yusallun wa ataynahum wa hum yusallun. Nós os deixamos, eles estavam rezando, e quando a gente voltou, eles estavam rezando. Quando os deixamos para que outros anjos estivessem com eles, eles estavam rezando. Quando a gente retornou no Asr, estavam rezando. E o oposto, a mesma coisa. Por exemplo, entre também as coisas boas dos anjos, por exemplo, o profeta, que a paz de Deus seja com ele, diz assim: a gente tem a oração, né? Então vê a presença dos anjos quando você reza. Quando você está rezando, os anjos estão com você. Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim: aí, como a gente disse, a gente cita isso como detalhes para a gente aprender como é que a gente assimila a crença nos anjos, o que a gente sabe sobre os anjos. E isso só pode ser confirmado se houver um texto. Bem, não pode chegar alguém e falar: olha, o anjo está sentado ali nessa cadeira. Não, eu não sei se está nessa cadeira, pode estar, né? Mas assim, em forma de texto, em forma de revelação da parte de Deus para nós, temos isso. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam também cita isso. A gente falou que vai falar 10, né? Já falamos uns 5. Disse assim: Inna al-malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahi alladhi salla fihi. Allahumma aghfir lahu, Allahumma arhamhu ma lam yuhdith. Os anjos pedem, rogam a bênção e a misericórdia de Deus para a pessoa que reza
enquanto essa pessoa estiver sentada no lugar onde rezou. Ou seja, depois que você termina a oração, a finalização da nossa oração qual que é? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Então, aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita que Deus designa anjos que depois de você rezar, você ainda, enquanto você está na mesma posição de oração, não se movimentou, não ficou de pé, não saiu. Há anjos que estão designados somente para rezar para você, ou seja, somente para rogar a Deus por você. Enquanto você não se movimenta, ou enquanto você não renova uma outra ação, ou vai falar com alguém, ou podemos interpretar, ou enquanto não quebra a ablução. O que esses anjos dizem? Aí o profeta, que a paz de Deus seja com ele, cita com exatidão. O que o anjo diz enquanto você está no local onde você rezou? Os anjos dizem: Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. A gente tem que decorar esses termos. Allahumma é ó Deus, né? Sempre que a gente falar ó Deus, a gente está traduzindo Allahumma, que é quando você se dirige a Deus pedindo. Aí você diz ó Deus, né? É como se eu dissesse ó Deus. Aí o anjo então ele está dizendo Allahumma ighfir lahu, ó Deus, perdoe-o. Ou seja, ó Deus, perdoe essa pessoa. Allahumma, igual Allahumma. Ighfir lahu. Ighfir é o verbo, perdoe. Lahu é o pronome, perdoe a ele. Ou seja, imagina quantos milhões de pessoas existem no mundo que rezaram, que estão a rezar. Existem anjos designados para que façam súplica a Deus por essa pessoa. Aí esses anjos dizem Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ó Deus, o perdoe, ó Deus, tenha misericórdia dele. Sempre começa com Allahumma, né? O du'a é Allahumma. Ou, por exemplo, se a gente disser Ya Rab, aí eu estou falando o quê? Ó Senhor. Rab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ó Senhor. Você vai fazer du'a, você fala Ya Rab. Você fala ó Senhor. E o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse: aquele que disser na introdução de sua súplica ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor, ele será atendido. Ou seja, você está implorando, você está se dirigindo a Deus e dizendo ó Senhor. Outro texto também sobre os anjos, o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, diz assim: إذا أمن القارئ فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Se a pessoa que lê na oração diz Amin, digam Amin. Ou seja, quando a gente reza, a gente lê Al-Fatiha. O fim de Surat Al-Fatiha é uma prece. Aí no fim da prece a gente fala o quê? Amin, que significa ó Deus, atenda ao nosso pedido, que a gente pediu. Ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, wala-ddallin. Amin. Tem outros versos no Alcorão que tem no fim também Dallin, tem Dallun, mas não é para falar Amin, porque não é um pedido. Só que Deus está falando sobre os perdidos. Uma vez a gente estava rezando num lugar e aí o imam, o líder na oração, estava lendo o outro versículo. Deus diz assim: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبِلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Aí todo mundo, Amin. Não, espera aí. Não é? Deus está falando que essa pessoa era daqueles que são perdidos. Ele estava lendo, não é um pedido. Aí as pessoas, não, às vezes é muito assim, não tem conhecimento, não sabe. Tem gente, olha, a gente dá risada, mas tem gente que ainda não sabe. Por que eu estou falando Amin?
Às vezes a gente fala coisas assim que para nós parecem muito básicas, mas para as outras pessoas é coisa, eu não sabia, né? Aí toda hora, não é toda hora que tiver a palavra dalin, fala amin. Então, o profeta, que a paz de Deus seja, eu falei o versículo, Surat Fatiha, para dizer o seguinte: Nabi alayhi salatu salam diz assim, quando o líder na oração disser amin, digam amin. Aí ele diz assim: aquele que quando disser amin, o seu dizer estiver de acordo com o dizer dos anjos amin, lhes serão perdoados todos os seus pecados. Ou seja, ele está dizendo que os anjos dizem amin. Se quando você disser amin, junto com você os anjos disserem amin, você vai ser perdoado. O seu dizer amin vai estar de acordo com um dos anjos, vai estar cruzando. A minha mãe não era muçulmana, mas a minha mãe falava isso pra gente quando a gente era criança. Que os anjos dizem amin. Toma muito cuidado com o que você diz, porque na hora que você disser, o anjo também disser, Deus vai atender. Isso, a gente tem isso também. Sei. Que até o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, disse assim, sobre o que o irmão está falando: nunca façam uma prece contra vós mesmos, nem contra os vossos filhos, nem contra os vossos bens. Tipo, a pessoa, numa hora de ira, falar alguma besteira e falar que Deus te leve, que Deus acabe comigo, que Deus... Não pode. Aí o que o profeta disse? فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَمِّنُ عَلَى مَا تَقُولُونَ. Porque os anjos dizem amin para aquilo que vocês falam, né? Então a pessoa tem que conter a ira. Às vezes pode acontecer muito isso, né? O moleque é muito arteiro, tal, sempre fazendo bagunça, quebrou a casa, quebrou a sala, quebrou a TV, não sei o que, começa a amaldiçoar a pessoa. Não pode. Já pensou? Aí, igual a senhora falou, uma hora que você fizer uma prece e tiver um anjo que falar amin, e Deus atender aquilo, aí é a destruição, já é. A minha mãe falava muito isso pra gente. Isso. As palavras têm força. Outra coisa boa também dos anjos, a gente faz prece, né? Faz súplica. Aí o mensageiro de Deus, que a paz de Deus seja com ele, aconselhou que quando a gente faz preces, que a gente faça para o outro, para o irmão. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam disse assim: Man da'a li akhihi bi dhahri al-ghayb. Aquele que fizer uma súplica para o seu irmão na sua ausência, faz uma súplica para outra pessoa, para uma pessoa que você gosta. Aí você faz uma súplica a Deus por ele, pede uma coisa boa para ele. من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به آمين ولك بالمثل. Se você faz para o teu irmão, para a tua irmã, uma súplica a Deus, o anjo que é designado por Deus para isso, ele vai dizer Amin, e para você a mesma coisa, né? Que assim seja, e que Deus dê para você também, igual você está pedindo para o seu irmão, né? Isso aí também sobre os anjos. E subhanallah, vê como é importante a gente. Então, com isso a gente aprende o quê? Que a gente deve sempre pressentir que há a presença dos anjos e eles estão conosco, e para tudo aquilo que é bom e para tudo aquilo que a pessoa faz de bom, os anjos estão presentes e estão participando com você. Também há um texto muito comprido, eu vou resumir em português direto. O Nabi alayhi salatu salam, o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, cita que Deus designa anjos que procuram ahl al-dhikr, procuram aqueles que lembram de Deus, aqueles que estão a adorar a Deus, a dizer subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar, lembrar a Deus de alguma forma, a ler o Alcorão, né? Aí, quando eles encontram um grupo que está a fazer dhikr, a lembrar o nome de Deus, eles entre eles, os anjos entre eles, dizem halummu ila hajatikum, a gente encontrou o que a gente procura.
Aí Deus e o profeta diz: فَيَحُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا. Então eles, os anjos, envolvem essas pessoas com as suas asas até o céu. Tipo, os anjos encobrem essas pessoas que estão a lembrar de Deus até o céu. Imagina como isso é, né? A Dúnia é. A Dunya é o céu. É isso que eu falo. É o céu desse mundo, né? Porque se diz assim, que são 7 céus. O primeiro céu não é nem esse mundo. Mas quando diz As-Sama' Dunya, o céu que está ao nosso alcance aqui, que não é do invisível. Aí, Deus Altíssimo seja, pergunta aos anjos. Aí de novo, a gente diz, wa huwa a'lamu bihim, e Deus mais sabe sobre eles, né? Para não se entender que Deus pergunta porque não conhece a situação dessas pessoas. Então Deus pergunta aos anjos sobre esses que vocês encontraram me adorando. O que eles dizem? O que os meus servos dizem? Ma yaqulu ibadi. Aí os anjos dizem, aí vê, vocês agora que tem que falar o que é. Ó, yusabbihunaka. O que é yusabbihunaka? Eles estão a dizer Subhanallah. Wa yukabbirunaka. Yukabbirunaka. Estão a dizer Allahu Akbar. Wa yahmadunaka. Estão a dizer Alhamdulillah. Wa yumajjidunaka. E eles estão a te glorificar. Aí Deus pergunta, diz aos anjos, e eles me viram? Aí os anjos dizem, claro que não, ninguém deles te viu. La wallahi ma ra'awk. Então Deus diz, e como seria se eles tivessem me visto? Se eles estão a me glorificar, a me agradecer, a me louvar, a me engrandecer, estão em adoração a mim, não me viram. E se eles tivessem me visto, aí os anjos dizem, لَوْ رَأَوْكَ كَانُوا أَشَدَّ لَكَ عِبَادَةً. Se eles tivessem visto o Senhor, eles seriam mais fortes, mais frequentes ainda na tua adoração. وَأَشَدَّ لَكَ تَمْجِيدًا وَتَحْمِيدًا. E eles seriam mais assíduos ainda no teu louvor e na tua glorificação e no teu engrandecimento. Aí depois a segunda pergunta. O que eles pedem para mim? O que eles querem de mim? Qual é a resposta? Eles te pedem o paraíso. Outra pergunta. Os anjos são perguntados por Deus. Eles viram o paraíso? Eles rogam o paraíso, né? Eles viram o paraíso? Qual que é a resposta? Não viram o paraíso. Aí a pergunta, a mesma que foi feita sobre ver a Deus Altíssimo seja. Como seria se eles tivessem visto o paraíso? Eles estão rogando a Deus o paraíso. Como seria se eles tivessem visto? Eles não viram o paraíso. Eles iriam adorar ainda mais. Eles iriam adorar ainda mais. Então, aí a resposta, eles iriam ser mais zelosos ainda em buscar o paraíso. E iriam procurar mais ainda aquilo que leva ao paraíso. Tá, e depois a última pergunta, وَمِمَّ يَتَعَوَّذُونَ. E eles pedem fuga ou proteção do quê? A resposta do inferno. Viram o inferno? Não viram o inferno, mas creem. Então é matéria de crença. E se tivessem visto o inferno, eles iriam fugir mais ainda do inferno, né? Aí depois, no fim, Deus Altíssimo seja diz aos anjos, Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Eu vos faço testemunha que eu os perdoei. Você sabe que eu morro de medo dos castigos do túmulo. Então Eu tenho medo. a irmã diz que morre de medo do castigo do túmulo. Então tem uma aqui do túmulo, eu não vou citar. Não pode citar, por favor. Eu prefiro saber. Eu estou citando só a misericórdia. Deixa do túmulo para outro dia. Ok, mas eu tenho medo. No fim disso, quando os anjos rodeiam, envolvem esses que estão a lembrar de Deus, estão em adoração, em ibada, tal. Então Deus diz, vos faço testemunha que eu perdoei a eles.
Aí o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, cita ainda mais sobre isso. Diz, então, um dos anjos diz: olha, tem uma pessoa entre eles, não está entre eles, mas está com eles porque estava passando por ali e ficou. Aí o que Deus diz? Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Eles são o grupo, com eles ninguém é infeliz. Está com eles, vai ter o benefício, vai ter o perdão. Então, esses são 10 ou cerca de 10 textos sobre os anjos. A gente queria citar também sobre os mensageiros, porque o Sheikh Ali citou sobre os anjos anteriormente, assim, um resumo sobre a crença nos anjos. E citou um resumo sobre a crença nos mensageiros. Mas deixa para outra ocasião, inshallah ta'ala. Aí a gente abre para perguntas mais e finaliza, inshallah ta'ala. Então, essas foram 10 textos, ou cerca de 10, sobre os anjos, detalhes sobre os anjos. Então, vocês percebem que há alguns detalhes que dizem respeito a ações que os anjos realizam, ou dizem respeito a... Então, aqui a gente pode chamar funções dos anjos, a função. Ou dizem respeito à qualificação do anjo, como ele é, quem ele é. E no geral, então, são grandes criaturas de Deus, inimagináveis, a quem Deus criou de luz e designou que eles estão em adoração a Deus Altíssimo seja eternamente. E aí nos versículos do Alcorão, Deus diz: "La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Eles não desobedecem a Deus naquilo que Deus ordena e fazem aquilo que lhes é determinado. Também em outros versículos Deus diz: eles não param a adoração. Eles, vamos dizer, se fosse no caso do ser humano, não enjoam ou não tem como... então, a adoração deles é intermitente, pode-se citar assim, permanente, contínua, eterna. Por isso, para concluir também, a gente deve lembrar aqui e relembrar, porque isso é algo que tem, assim, de crença no meio cristão, que dizem que o Shaitan, que o Lúcifer, ou o Satanás, ele era um anjo. E aí ele se rebelou contra Deus, Deus condenou ele. Então a gente diz o seguinte: é incorreto isso, é errado, e o que acontece é que ele nunca foi dos anjos, mas ele é dos gênios. E ele vivia entre os anjos e adorava a Deus Altíssimo seja, e Deus o elevou de uma maneira que ele estava entre os anjos. Depois, quando Deus criou o ser humano, criou Adão, Deus ordenou que os anjos prostrassem a Adão, ou seja, respeitassem a ele, em reverência a ele. Eles, não é uma prostração de adoração, mas de respeito. Aí, quem é que se rebelou? O Shaitan, o Satanás. Mas ele não é dos anjos. E aí no Alcorão Sagrado, Deus disse: Kana minal jinn. Ele era dos gênios. Então você imagina assim: quem é a primeira criatura dos humanos? O pai dos humanos? Adão. O pai dos gênios é o Shaitan. Tá? Entre os gênios. E os anjos são outra criatura. Outra criatura. Então, sendo da qualidade deles, que eles jamais desobedecem a Deus, então jamais ocorreria que um deles possa ser, um deles possa ocorrer da parte dele que ele desobedeça ou se rebele contra Deus Altíssimo seja. Tá bom? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Quando a gente diz assim, Senhor, me ajuda,